que você quer ser quando crescer? É a pergunta que nós acostumamos a fazer para as crianças. E se nos acostumássemos a perguntar a elas quem você quer ser? Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, podcast de reflexões e discussões filosóficas. Eu sou o Sidney Júnior e este é o nosso 5º programa. Lembrando que você pode nos acompanhar nas plataformas Anchor, Spotify e agora também no Deezer e no Google Podcast. Basta vocês procurarem por Filosofando Podcast. Além disso, você pode nos seguir no nosso perfil do Instagram e acompanhar as novidades, inclusive as dicas de livros que ocasionalmente nós mencionamos aqui nos nossos programas. É só procurar por Filosofando Podcast, tudo junto, e acompanhar as nossas atualizações. E o Filosofando de hoje manda um abraço especial para nosso amigo Matheus, o pai da Sofia, que nos ouve lá da fria Escócia. E para o meu querido irmão aí, Demétrios, que nos ouve do outro lado do mundo, na afastada Nova Zelândia. Um forte abraço para vocês! O programa de hoje é dedicado a explorar mais a fundo a pergunta que nós acostumamos a fazer e a receber quando somos crianças. O que você quer ser quando crescer? Nos últimos 2 programas, nós estivemos explorando a grande importância da literatura no aprimoramento da nossa linguagem e da formação do nosso imaginário. Naquelas ocasiões, foi possível nós refletirmos sobre como podemos ampliar o nosso chamado horizonte de consciência, ou seja, ver mais longe sobre o mundo e mais a fundo sobre nós mesmos. E nada mais digno da filosofia do que levar esse assunto adiante. Se fosse possível escrever um livro sobre a história do autoconhecimento humano, provavelmente o primeiro capítulo falaria de uma das primeiras perguntas filosóficas que nós fazemos quando crianças, ou que nós recebemos quando somos crianças. O que você quer ser quando crescer? Normalmente, essa pergunta é respondida com alguma profissão, um trabalho. Eu quero ser médico, eu quero ser cantor, eu quero ser professora, eu quero ser construtor e por aí vai. É claro que quando somos crianças, às vezes a profissão em questão ela é desejada porque a criança admira uma determinada pessoa que exerce aquela profissão. Então, é bom fazer aquilo porque aquela pessoa que a gente admira faz. Mas, de todo modo, isso compõe os primeiros sonhos e projetos de futuro de uma pessoa, aquilo que ela quer fazer. Ocorre que nós nos habituamos a perguntar e a responder àquela pergunta com o que chamamos de papéis sociais. Aquilo que nós vamos fazer e representar em sociedade. Todo tipo de trabalho e função que nós assumimos em sociedade que a gente pode chamar de papel social. Mas e se nós perguntássemos para as nossas crianças não o que elas gostariam de ser, mas quem elas gostariam de ser? Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Quais as qualidades e as virtudes que você gostaria de ter? E não apenas o que você gostaria de realizar. É evidente que quando nós somos crianças, nós entendemos as profissões como a representação das qualidades que nós gostamos. Às vezes são influenciadas por pessoas que nós gostamos, que nós admiramos. Mas o fato é que, desde cedo, não nos habituamos, geralmente, a prestar atenção nessa dimensão mais essencial do ser humano como pessoa. E acabamos dando grande espaço, mais espaço, a preocupações que nos dizem respeito como cidadão, como profissional, como papel social. Veja só, com o tempo, aquela pergunta da infância sobre o que você quer ser quando crescer, ela vai se repetindo na nossa vida, em níveis diferentes. Quando, por exemplo, a gente pensa em projetos de vida, projetos para o futuro, nós estamos elevando a pergunta em outros níveis. E o curioso é que, em geral, veja só, em geral, essas projeções também
ficam no nível dos papéis sociais. Não parece ser muito comum, veja só, as pessoas serem chamadas ou habituadas a considerar os seus projetos de vida no patamar das qualidades e virtudes como pessoa, ou seja, pensando no quem você quer ser. Quer ver? Faça você uma experiência. Pergunte a umas 10 pessoas, mais ou menos, no seu círculo de convivência, como elas se veem daqui 10 ou 15 anos. Provavelmente, a maioria irá responder descrevendo coisas mais variadas possíveis, né? Ou ligadas ao conforto, à prosperidade ou a conquistas que necessitem, né, empregar esforços físicos, mentais. E provavelmente serão pouquíssimas as pessoas que mencionarão qualidades e virtudes que desejariam alcançar neste tempo. Faça essa experiência e volte aqui para nos contar se realmente é assim. Em geral, serão poucas as pessoas que vão colocar como resposta dentro de um projeto de 10 a 15 anos ou mais qualidades e virtudes que elas gostariam de alcançar. É claro que isso não é uma regra geral, mas é fato que muitas pessoas deem pouco ou nenhum espaço dentro dos seus projetos de vida àquilo que podemos chamar de desenvolvimento espiritual ou pessoal, como você queira chamar. Aquilo que diz respeito às qualidades, às vocações, às virtudes, aos valores de você como um indivíduo singular, e não apenas como cidadão ou um profissional. Imagine que você tenha o seu projeto de vida, os seus sonhos, os seus desejos, como todos nós temos. E vamos supor que passe aí 20, 30 anos da sua vida e você perceba que você não alcançou o que você queria. Pode ser que muitas situações, obstáculos, dificuldades tenham surgido de modo que você não tinha controle sobre eles. Pode ser que muitas coisas que aconteceram foram maiores que você e você simplesmente teve que mudar o rumo da sua vida e dos seus projetos. Pode ser. Ou também pode ser que, passando todo esse tempo, você olhe para trás e perceba que a maior causa de não ter alcançado aqueles sonhos e desejos originais foi você mesmo. É provável que nessa ocasião você se dê conta de que você deveria ter sido uma pessoa diferente. Que você deveria ter se preocupado com coisas mais importantes, que você deveria ter se preocupado em buscar desenvolver qualidades mais importantes, mas que, então, o tempo passou e você não fez isso. Dá para voltar no tempo? Não dá. O tempo não é uma moeda de troca ou um negócio, né? A vida não é aquele filme O Preço do Amanhã, em que o personagem negocia mais ou menos tempo de vida. Portanto, existem perguntas e questões que são importantes nós pensarmos o quanto antes, porque a vida é uma só. Porque o quanto antes nós nos preocuparmos e despertarmos o interesse por elas, mais próximos de nos tornarmos capazes de realizar o que queremos nós estaremos. E em 2012 foi publicado um livro muito interessante chamado Antes de Partir, de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Essa autora ela trabalhava com pacientes terminais, ou seja, pessoas em seu leito de morte. E ela acompanhou muitas pessoas. E ao longo dos anos ela foi registrando o que essas pessoas falavam nesses momentos finais da vida. E veja só, um dos principais arrependimentos das pessoas era: eu gostaria de ter tido a coragem de levar uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Veja só, muitas pessoas carregam em seus projetos de vidas muitas influências de como e o que elas devem fazer. E às vezes, muitas pessoas nem têm a noção ou a consciência dessas influências. E o fato de muitas pessoas admitirem que lhes faltou coragem de ter vivido uma vida genuína, de acordo com seus próprios e os mais pessoais desejos, mostra que em algum momento, fatores que são essenciais para elas tomarem as rédeas das suas próprias vidas, faltaram. E é por isso que aquelas questões importantes tomam uma proporção muito séria, porque a vida é importante. O professor Luiz Gonzaga de Carvalho, do Instituto Lux Sapiente, lá do Paraná, que é um verdadeiro mestre nessas questões sobre o sentido da vida humana, frequentemente insiste nisso.
Existem questões que são mortalmente importantes, porque a vida é importante, porque a vida é uma só. Bom, e quais são essas questões importantes que seria bom que desde cedo despertasse o nosso interesse? Olha, são várias, e a maioria delas compõe justamente a própria história da filosofia, mas uma delas é justamente aquilo que raramente nós perguntamos às nossas crianças e que nós deveríamos ter mais frequência ao fazer essa pergunta. Quem você quer ser? Por hoje era isso, e vamos agora para o nosso momento coruja. Momento Coruja. O poeta gaúcho Mário Quintana certa vez disse que o que não encontrava na Bíblia estava em Shakespeare e vice-versa. Ainda que seja um exagero do poeta, o fato é que William Shakespeare está realmente entre os grandes gênios da literatura. E uma das suas mais interessantes obras foi a tragédia chamada Coriolano. Essa obra conta a história de Caio Márcio Coriolano, um general romano que teve grandes sucessos militares, mas acabou sendo odiado pelo povo por causa das suas posições políticas. Depois de muita pressão, Coriolano é condenado e expulso de Roma. No momento em que Coriolano está saindo da cidade, às portas de Roma, sua mãe corre atrás dele, se joga ao chão aos prantos, implorando que aceitasse ser prisioneiro em Roma, ao invés de viver livre fora de Roma. Então Coriolano levanta sua mãe e diz mais ou menos assim: secai as lágrimas, mãe. Que seja este um breve adeus. Uma besta de 100 cabeças me empurra daqui. Vejamos, mãe, onde está o seu antigo valor? Costumavas dizer que a adversidade é a pedra de toque das almas, que os homens vulgares suportam apenas as situações comuns, que com mar calmo todos os navios são iguais. Mas é apenas na tempestade em que reconhecemos os fortes.